Ô, Caramujo, acho que a gente pode falar aí sobre essa situação de goleiro, que surgiu essa informação novamente aí. A informação que a gente tem é que não tem movimento algum nesse sentido para o Cruzeiro contratar agora um goleiro. A gente trouxe a informação que isso foi uma avaliação já há um tempo, né? Porque o que aconteceu? O Leonardo Jardim chegou, e aí, beleza, Mineirão lotado, vamos lá assistir. O Cássio toma aquele lá do Hulk, né? Aí, Jardim, ora pois, e avaliou, né? Aí vai estrear, não, vamos deixar o Cássio em BH, Léo Aragão contra o Democrata, Pedro, ora pois, o nosso guarda-metas. Aí o Léo Aragão tem aquela atuação, né? Então, deu uma assustada ali, né? Pô, ele vai assistir um jogo, o Cássio falha. Ele vai estrear, o goleiro falha duas vezes. Aí se conversou e tudo, mas depois chegou num consenso de que não iria fazer esse tipo de movimentação. E ontem eu acho que o Pedro, aquela fala dele, mata qualquer história, né? Leonardo Jardim pediu um jogador de beirada que atuasse pelas duas beiradas, e esse jogador foi o Wanderson. Então veio, contratou, teve até aquela história, né? O nome do Gabriel Vasconcelos foi oferecido na época que o Cruzeiro estava discutindo isso, mas repito, hoje a informação que a gente tem e que vem do próprio Cruzeiro é que não tem esse movimento aí, o Cruzeiro não vai contratar goleiro agora e, e o Leonardo Jardim vai aí e bate com aquilo também de que está gostando, inclusive, do jovem Otávio, né? Tendo aí o Cássio, o Léo Aragão, ou às vezes até o próprio Otávio mesmo, é, se fosse trazer um goleiro agora, quem seria esse goleiro? Eu vi até notícias aí de perfis vascaínos, né, falando sobre Léo Jardim. Léo Jardim não deixaria o Vasco para ser reserva no Cruzeiro, né? Aí teria o problema com o Cássio. Acho que seria um movimento assim para dar um rebuliço muito grande ali internamente neste momento, né? Então, mas repito, a informação que vem do próprio Cruzeiro é que não terá esse movimento agora de se buscar goleiro. O elenco está fechado e é o que vai começar aí o Campeonato Brasileiro. É, e sobre o atleta em si, né, o Léo Jardim, que foi especulado aí, até a mensagem do Blues FC que mandou mais cedo aí, assim, eu acho que é um bom goleiro e o contrato dele termina no fim desse ano, né? Então, assim, acho que é uma questão que o Cruzeiro pode avaliar durante a temporada. Afinal, tem o Cássio aí, que o último jogo foi até bom, né? Fez a defesa de 2 pênaltis ali de 6 cobrados. O Cruzeiro, infelizmente, né, foram os atacantes ali que foram muito mal para a gente não se classificar contra o América. Então, o Cássio tem essa possibilidade de recuperação e tem os goleiros mais jovens aí também. Acho que pensar em um movimento como esse, para tirar o Léo Jardim do Vasco agora, custaria dinheiro, né? Você precisaria gastar para comprar o atleta. E vale a pena? Não sei se vale a pena, eu não sei até que ponto o Léo Jardim seja esse goleiro todo, porque a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de. Vou falar um português claro aqui, com goleiro de time ruim, porque goleiro de time ruim ele é muito exigido. E a gente não quer ter um time ruim, né? A gente quer ter um time bom. O goleiro de time bom, ele já é diferente. Às vezes ele vai precisar trabalhar uma, duas vezes na partida e ele tem que estar lá para isso. Então, o Léo Jardim, ele é um goleiro que se destaca no Vasco pelo volume de defesas, mas ele toma muito gol, né? Inclusive, o percentual de defesas dele não é tão alto quanto o do Cássio, por exemplo. Né? Em temporadas anteriores aí, não é que ele tenha sido propriamente um destaque. Tomou uns gols, tipo aquele de falta do Machado, que a gente agradece muito, né? Um gol ali que a gente vê que o goleiro demorou um pouquinho para reagir. Então, acho que é um goleiro ok, é um bom goleiro, mas eu, sinceramente, acho que tem que trocar o Cássio no Léo Jardim. Pela idade eu consigo entender, mas pelo nível, pela qualidade comprovada, eu tenho um pouco de dúvida aí do goleiro do Vasco. Tá? Agora, para o ano que vem, se for o caso, um pré-contrato, aí talvez o Cruzeiro poderia pensar nisso no segundo semestre. Eu acho importante o Leonardo Jardim ter essa confiança nos goleiros que tem, principalmente no Cássio, claro que é o titular e vai seguir sendo, mas me chama a atenção essa questão do Otávio, né? A gente até falou ontem que o fato dele não ter
jogado o Brasileirão Sub-20, indica a importância que ele está tendo para o elenco profissional, de que no dia a dia ele tem agradado. E aí, quando a gente fala de Leonardo Jardim, de um Léo Jardim, né, no caso, não seria um goleiro para chegar e ser reserva. No mínimo, disputaria a posição com o Cássio. E aí tem um ponto muito importante que precisa ser considerado: gestão de grupo, né? Talvez o vestiário ficaria um pouquinho mais conturbado, a gente sabe do tamanho do Cássio, do respaldo que ele tem. Foi uma contratação do Pedrinho, que vem com um contrato longo. Então, acho que não seria um movimento talvez muito saudável pensando em 2025, pensando principalmente nesse início de trabalho do Leonardo Jardim. Agora, para mais para frente, uma possibilidade ainda mais com o Léo Jardim, goleiro, já podendo assinar um pré-contrato, acho que é algo válido, porque é um bom goleiro. Desde que chegou ao Vasco, acho que é um dos bons goleiros que se tem no futebol brasileiro. Ele chegou em 2023, se o Vasco permaneceu na Série A naquela temporada, passa por ele Verratti. Se no ano passado o Vasco teve alguns bons momentos e foi até semifinalista de Copa do Brasil, passa por ele Verratti, até mais pelo Léo Jardim, né? Porque ele foi decisivo em disputa de pênaltis contra a Água Santa, contra Fortaleza, contra Atlético Paranaense. E o 2025 dele até aqui, por mais que o recorte seja curto, é bom. Concordo com o Emerson que em alguns momentos ele toma alguns gols defensáveis, mas no geral acho que é um goleiro seguro, ágil. Já foi, inclusive, até, e aí eu não levaria, tá? Mas acho que vale o registro. No início do ano passado, quando o Fabrício Bruno foi para a seleção brasileira, o Léo Jardim também foi convocado. E é um goleiro de 29 anos, né? Que se você contrata, certamente dá para se pensar em se ter ele por anos. Hoje, eu acho que ele é mais confiável do que o Cássio. No geral, não tem como falar. Claro que o Cássio está à frente e tem uma boa margem de recuperação. Só que vale a gente analisar o contexto, né? Nesse momento, me parece que o Leonardo Jardim está confiando bastante na recuperação do Cássio, até mesmo do Léo Aragão, nesse potencial do Otávio, e eu acho que é um bom caminho. Essa questão de um outro goleiro pode ficar para mais para frente, quem sabe pensando em 2026. Acho que esse movimento, nesse momento, até baseando naquilo que já partiu do Cruzeiro oficialmente, é mais aquele movimento do empresário evidenciar o nome do Leonardo Jardim, buscar uma renovação lá com o Vasco, até porque se ele aparecesse aqui no Cruzeiro, seria a partir do ano que vem. Né? E acho que o Cruzeiro está, apesar de que alguns criticam os goleiros que o Cruzeiro tem hoje, o Cássio e o Léo Aragão, que foram aqueles que ganharam minutagem, eu vejo que o Cruzeiro está bem servido, inclusive com aquele que hoje é considerado o terceiro, que é o Otávio. Então, não quero nem ficar comentando muito sobre o Léo Jardim, que é sim um grande goleiro, mas acho muito mais um movimento em relação a valorizar o seu ativo no mercado nesse momento de renovação lá, viu, Caramujo?